Olá, amigos e amigas, estamos de volta para mais um episódio da série Evangelho e Vida, aqui na Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Hoje refletiremos sobre uma das parábolas mais conhecidas do Mestre, a parábola do semeador, que é narrada no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Conta-nos Jesus, no início da parábola, que um semeador saiu a semear. Mas é interessante pensarmos que, ao longo do restante da parábola, Jesus não nos diz que esse semeador deixou de semear. A partir daí, podemos refletir que as sementes divinas nunca deixam de chegar à nossa vida, à nossa existência. Nunca nos faltam os recursos necessários para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual. As sementes divinas continuam a cair na vida de todos de maneira abundante, porque o semeador, o divino semeador, o Cristo e seus prepostos seguem semeando, assim como fazem desde os primórdios da evolução terrestre. Então não devemos nos preocupar quanto à ausência de recursos necessários para a nossa evolução. A graça divina, os recursos preciosos que Deus traz para todos os seus filhos continuam chegando. A questão, portanto, é de aproveitamento. Como eu tenho aproveitado esses recursos? E se a questão primordial é de aproveitamento, então a nossa reflexão deve se focar no tipo de solo que temos oferecido à semente do Evangelho. Porque o que Jesus vai trabalhar nessa parábola é que existem basicamente, ele vai resumir em 4 condições de receptividade das verdades divinas do Evangelho. Ou 4 tipos de solos do Espírito. 4 tipos de solo dos corações. O primeiro deles, o solo à margem do caminho. Um solo duro, compactado, impermeável. O segundo deles, o solo pedregoso, que é um solo que já apresenta uma certa permeabilidade à semente, mas, no entanto, não possui profundidade. Tem ali as pedras que atrapalham o crescimento, e como não tem profundidade, a planta, quando cresce, não encontra sustentação suficiente para buscar os seus nutrientes e para se manter diante das dificuldades. O terceiro tipo de solo, um solo já fértil, pois que os espinhos ali crescem, mas justamente por isso, porque os espinhos crescem ou são cultivados de maneira preponderante, acabam sufocando a planta nascente do Evangelho. Esses são os 3 tipos de solo que se apresentam como que num degrau, né? O degrau de evolução, o degrau de maturidade. Primeiro, o solo impermeável, daqueles que nem sequer estão abertos à proposta. Depois, o solo pedregoso, para aqueles que já se abriram, mas que ainda não mergulharam profundamente em si mesmos, não se aprofundaram em si mesmos, não trazendo essa profundidade necessária para que a planta divina do Evangelho possa criar raízes fortes, profundas, que serão capazes de alimentá-la e sustentá-la nos momentos de dificuldade. Quando o sol das provações, o calor das provações chegar à nossa existência, ou quando as tempestades e a ventania também nos provarem. Depois chega-se outra condição, a condição do solo, que já é fértil, mas cultiva os espinhos. Isto é, aquele ser que já tem uma maturidade, que já tem receptividade, mas que prefere cultivar os espinhos dos interesses imediatos, os espinhos do egoísmo, do orgulho, ao invés de abrir espaço para a planta divina do Evangelho, removendo ali essa competição entre os espinhos e a planta do Evangelho. Ou seja, aquele ser que ainda prefere valorizar mais os interesses terrenos aos interesses espirituais. Porque a meta de todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, é chegarmos ao 4º tipo de solo, o solo fértil, o solo que já criou essa profundidade necessária, essa permeabilidade necessária, que já removeu os espinhos que poderiam sufocar a planta do Evangelho. Este sim, o solo apto a receber a semente divina do Evangelho e a frutificar, trazendo os frutos de paz e de amor que tanto carecemos. Então, que tipo de solo temos sido?
Como saber que tipo de solo temos sido? É essa a pergunta que fica para nós, ao que Emmanuel nos responderá. Pela nossa postura diante dos outros e da vida é que saberemos qual tipo de solo temos sido. Meditemos nisso e que Deus nos abençoe a todos.